17. Noite de Mongols capítulo 145. Autoimolação fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhando o. Vincent expirou bruscamente ao sair do confessionário e usou os olhos da lua para visualizar o longo e estreito corredor. A julgar pela reação de Vanessa, ele provavelmente não tinha errado. Esta recém-nomeada sétima apóstola não era tão gentil e amigável quanto parecia. Uma parte disso era devido ao seu poder de domínio silencioso, enquanto o resto era uma demonstração deliberada para os seus subordinados e seguidores. A suposição de Vincent não era sem base. Mesmo dentro da igreja do domo, não faltavam fofocas. Então Vincent tinha ouvido falar sobre o temperamento desta apóstola antes mesmo de ela se tornar uma candidata. Cada apóstolo prepararia seu próprio sucessor com antecedência. Vanessa tinha sido assistente e assessora do apóstolo da Lua Negra anterior, ajudando a administrar a sétima paróquia. Quando o apóstolo da Lua Negra anterior faleceu, ela assumiu a posição naturalmente. Assim, a maioria dos padres e clérigos desta paróquia a conheciam. A personagem de Vanessa poderia ser descrita como dura. Ela era basicamente alguém que tinha que buscar vingança pela menor queixa, com ação rápida, decisiva e tolerância zero. Se Vanessa tivesse descoberto os pensamentos sacrílegos e as dúvidas de Vincent, ela provavelmente teria feito seus subordinados fecharem o confessionário e chamado os evangelistas da igreja para silenciá-lo e evitar que a notícia de que havia um problema com a essência da lua sagrada vazasse. E agora, Vanessa não tinha feito nada parecido. Em vez disso, ela confortou Vincent e pediu que ele usasse mais Holy Moon Essence. Isso significava que ela não tinha notado as pequenas antenas de Vincent e tinha sido enganada com sucesso, pensando que ele tinha entrado para fazer um relatório porque estava com medo. Mas, ao mesmo tempo, isso basicamente significava que realmente havia um problema com a essência da lua sagrada. Certamente havia alguns outros com perguntas semelhantes às dele e a reação de Vanessa foi bem praticada. Ao responder a Vincent, o domínio silencioso foi ativado enquanto ela tentava usar seu poder para fazer Vincent obedecer. No entanto, ela não sabia que quando seu poder entrou em contato com Vincent, o padre caiu em um torpor momentâneo, mas então ele sentiu a escritura do Su em seus braços absorvendo as flutuações de éter de Vanessa e permitiu que ele recuperasse os seus sentidos. O coração de Vincent afundou. Parece que o dono da livraria está certo. Talvez eles tenham nos enganado por tempo demais. No entanto, Vincent não conseguia suportar se separar de seu passado e ainda estava lutando para aceitar o desmoronamento da fé que ele tinha por toda a sua vida. Seu coração estava cheio de incerteza. Ele deveria contar a verdade a todos. Ele tinha a habilidade de fazer isso. E ele teria força para suportar as consequências. Vincent ficou completamente confuso e não sabia o que fazer em seguida. Assim, ele escolheu ficar nos aposentos dos padres nas laterais da igreja para refletir sobre isso. Naquela noite, ele se revirou na cama de preocupação antes de finalmente adormecer de exaustão. Durante o sono, Vincent teve uma vaga sensação de que havia entrado em um sonho estranhamente lindo. O céu noturno aveludado cheio de estrelas refletia-se no lago tranquilo sob os pés de Vincent. E na frente dela estava uma garota sem rosto em um vestido preto com um sol e uma lua em miniatura suspensos acima de suas mãos. Por alguma razão, essa jovem parecia familiar, como se ele já a tivesse visto antes em algum lugar. No entanto, a atenção de Vincent foi atraída para o sol e a lua em miniatura. O sol era como uma bola de fogo deslumbrante, cheia de explosões de alta energia e poder crescente que era sufocante. Pelo contrário, a lua estava pacífica e calma, exalando um brilho tênue que acalmava a alma. Mais importante ainda, cada um tinha sua própria vitalidade, o que transmitia uma sensação de crescimento constante. Estava muito longe da quietude do poder divino da lua pálida que Vincent estava acostumado a sentir. Ainda estaria tudo bem se não houvesse uma comparação. Mas quando havia, o poder divino da lua que Vincent costumava sentir era uma espécie de frio e úmido, como se ele estivesse coberto de musgo que o fazia sentir nojo. Escolhido, você finalmente chegou, disse a jovem. Vincent ficou levemente atordoado. Essa cena já era mágica,
Mas as palavras escolhidas o atingiram como um golpe de martelo. A única coisa pela qual ele poderia se considerar escolhido foi por ter recebido a recomendação de Sunscripture do dono da livraria. Vincent não sabia se estava imaginando coisas, mas a maneira como a jovem falava parecia um pouco rígida, como se ela tivesse acabado de aprender suas falas e ainda não fosse proficiente. No entanto, Vincent não era mais capaz de prestar atenção a esses pequenos detalhes. Quem é você? Onde estamos? O que você está tentando fazer? Vincent exclamou em leve pânico. A jovem respondeu, você não precisa saber meu nome por enquanto. Este é meu sonho, meu domínio. Eu te arrastei porque compartilhamos um inimigo comum. Use seu coração, e você saberá a resposta. Um inimigo comum, que só pode ser a lua. Havia duas luas. Aquela em que a igreja do Dom acreditava, e a que estava diante dele agora. Uma era real, e a outra era falsa. Será que essa jovem garota é a verdadeira deusa da lua? O instinto e a intuição de Vincent lhe disseram isso. Seus olhos foram completamente atraídos para o sol na mão da jovem enquanto ele começou a ser dominado por um desejo intenso. Eu quero. Eu quero. Me dá. A mão de Vincent havia se estendido quando esses pensamentos vieram à sua mente. Seus dedos primeiro tocaram o sol, sentindo o calor escaldante antes de ele lentamente colocar a palma inteira sobre ele. O olhar da jovem permaneceu insípido enquanto ela lembrava Vincent. Lembre-se, não há como voltar atrás. Ele entendeu que isso era algo muito perigoso, mas ele não conseguia se controlar. Seu corpo estava sendo compelido à força a tomar sol. Bum! O calor escaldante espalhou-se das pontas dos seus dedos para todo o seu corpo. Depois explodiu em calor e a luz branca deslumbrante em sua visão se expandiu mais e mais até envolver tudo. Vincent sentiu como se tivesse se tornado um sol, irradiando luz e calor sem fim. Iman seguiu Vincent em segredo e chegou ao seu quarto nos aposentos do padre. Para estar do lado seguro, ele primeiro se escondeu por um bom tempo, esperando até que Vincent tivesse adormecido. Só então ele apareceu, e tirou uma adaga envenenada de suas mangas. Ele se escondeu, furtivamente abrindo caminho até o padre adormecido. Então, com um brilho frio e venenoso nos olhos, ele levantou a adaga. Por sua excelência. Pela igreja. Pela grande lua. Era isso que Iman dizia a si mesmo cada vez que agia. Mas desta vez, quando ele estava prestes a cravar sua adaga, a escritura solar nos braços de Vincent de repente explodiu em chamas. Iman não teve tempo de reagir, pois o poder divino da lua em todo o seu corpo foi instantaneamente aceso, transformando-se em um calor inimaginável, queimando sua carne e suas roupas. Estrondo. Argue. Sua adaga caiu no chão com um estrondo enquanto ele gritava de dor intensa. Ele era como uma tocha, queimando em chamas retorcidas, fazendo-o parecer um visitante do inferno. Vincent acordou assustado e abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi um cadáver completamente carbonizado seguido por um mar vermelho de chamas ao redor dele. Estrondo. O teto começou a desabar quando Vincent pulou da cama, reconhecendo que os pedaços carbonizados de roupa que restavam eram do atendente que esperava do lado de fora da porta do apóstolo da Lua Negra. Um ataque. Um ataque. Um tiro alto veio de fora, seguido pelo som de passos apressados que se aproximavam cada vez mais. Noite de Mongols capítulo 146. Louvado seja o sol. Um incêndio repentino. O cadáver carbonizado do assistente do apóstolo da Lua Negra e os gritos dos membros do clero do lado de fora. Vincent foi vítima da conspiração da igreja e havia relatado a anomalia aos seus superiores. Além disso, ele tinha a herética escritura do Su em sua posse, o que causou esse desastre e morte. O que ele deveria fazer nesse tipo de situação? Correr, é claro. Após um momento de pânico, Vincent se acalmou instantaneamente e saltou decisivamente pela janela do quarto para escapar enquanto os membros do clero corriam em sua direção. Ele era o único presente além do atendente na cena. Agora, um estava morto e havia uma adaga caída no chão. Qualquer um que se deparasse com o rescaldo visualizaria o cenário mais provável. Vincent também já havia percebido o motivo do atendente aparecer ali. Vanessa deve ter adivinhado alguma coisa, ou deve ter enviado o atendente para matá-lo, devido à quantidade de incerteza em relação à sua situação. Assim, estava claro para qual lado Vanessa se inclinaria. Só a morte aguardava Vincent se ele fosse pego.
Sua única alternativa restante era fugir. Estrondo. Para onde ele foi? Ele escapou. Vincent voou para fora da janela, pousando em um rolamento desajeitado. Enquanto cambaleava para longe do mar de chamas, ele ouviu o estrondo da porta sendo quebrada, seguido pelo estalo metálico da armadura. Olhando para trás, Vincent viu que a sala inteira havia desabado e pelo menos uma dúzia de evangelistas portando espadas e vestidos com armaduras prateadas estavam do lado de fora da porta. O evangelista líder olhou friamente para a sala em chamas e os restos carbonizados do cadáver antes de encontrar o olhar de Vincent. Ele então levantou sua espada e gritou: "O assistente Man foi morto. O assassino incendiário está lá, o apóstata Padre Vincent. Atrás dele. Dividam-se e flanqueiem-no. Informem todos os membros do clero da 7ª paróquia e do escritório da Inquisição para isolar a área. Puta merda. Eles estão atrás de mim." Vincent se afastou rapidamente, adquirindo vários poderes mágicos enquanto silenciosamente amaldiçoava os métodos cruéis de Vanessa. Tudo estaria bem se mantivesse tido sucesso. Afinal, Vincent era apenas um padre comum, sem status nem poder. Uma pessoa assim morrendo durante um exorcismo infeliz não seria fora do comum. A apóstola da Lua Negra, Vanessa, tinha 1001 maneiras de esconder a verdade e fazer com que todos o esquecessem completamente. Além disso, ela talvez tivesse a igreja inteira apoiando-a. Se Iman falhasse e fosse morto, ela imediatamente inverteria o jogo e faria com que os evangelistas o matassem na hora pelo crime de heresia. Portanto, não importa o que Vincent fizesse, seu resultado final era a morte. Era difícil imaginar que Vanessa tivesse bolado um plano tão infalível para esmagá-lo como se ele fosse uma mera formiga. Talvez a única coisa que Vanessa não tenha levado em consideração foi a escritura do sol ainda brilhante nas mãos de Vincent. O dono da livraria me disse para denunciá-lo se eu descobrisse algo errado. Certo, aquela garota no sonho parecia um pouco com sua assistente na livraria. Poderia ser. Poderia ser que tudo isso estava em seus cálculos e é tudo parte de seu plano. Não me diga que o sonho em que o sol foi colocado em minhas mãos indicava o poder da escritura do sol. Foi esse poder que me salvou da adaga de mãe e causou esse fogo. Vicente tropeçou e então se levantou, ciente de que havia se tornado um peão de sorte ou de azar naquele jogo de xadrez jogado por grandes seres. Vanessa percebeu facilmente o que ele estava fazendo, mas depois de tudo o que aconteceu, parecia que o dono da livraria já havia contabilizado todos os movimentos de Vanessa. Não, talvez ele já tenha percebido o motivo da igreja. Agarrando nervosamente a escritura do sol, Vincent olhou para o mar de chamas que se agitava diante dele. Os gritos e o tilintar da armadura o encheram de uma sensação de perigo e tensão, fazendo seu coração bater descontroladamente. A força de um evangelista superava em muito a sua. Se não fosse pelas chamas furiosas que os seguravam, Vincent não teria conseguido escapar. Era a escritura do sol em seus braços que irradiava continuamente calor e poder ilimitado, fazendo com que o mar de chamas ao redor de Vincent se abrisse para que ele pudesse passar suavemente. As chamas eram o maior obstáculo para os evangelistas, mas não impediam Vicente de forma alguma. No entanto, os evangelistas o cercaram e seu cerco estava ficando menor a cada minuto. Se Vincent não tivesse como passar, ele acabaria sendo pego e condenado à morte por heresia. Vincent, que antes era apenas um padre comum, nunca tinha testemunhado algo assim e só conseguiu cerrar os dentes e fugir. Mas agora, suas pernas estavam moles e seu corpo inteiro tremia. Havia mais de 100 evangelistas variando de anormal a pandemônio na 7ª paróquia. Qualquer um deles sozinho poderia facilmente matar Vincent 10 vezes e o escritório da Inquisição era uma existência ainda mais assustadora. Naquele momento, toda a 7ª paróquia estava isolada e todos os membros do clero estavam querendo matá-lo. Este é certamente um beco sem saída. A visão de Vincent desapareceu e ele oscilou por um momento. Então, ele olhou para Sum Scripture. O livro grosso e pesado emitia um brilho intenso, formando uma esfera dourada que tremeluzia continuamente, como se algum grande poder estivesse preparando uma enorme tempestade. Abra! Abra! Uma voz estava chamando de algum lugar. Vincent respirou fundo e sorriu amargamente. Ele não tinha outra escolha. Respirando fundo, ele colocou a mão na capa do livro e o abriu lentamente. No mesmo momento, os evangelistas romperam a parede de fogo e o cercaram. Informação:
Eles levantaram suas armas e apontaram para ele. O evangelista líder levantou sua mão direita e abaixou sem hesitação. Mate-o. Armas e magia foram liberadas. Vincent abriu sua scriptura e a luz irrompeu. As páginas viraram sozinhas, mesmo sem vento, e estranhas letras douradas voaram da página e flutuaram ao redor dele enquanto o poder dentro do livro fluía para seu corpo. O tempo parecia ter parado. Arg! Vincent sentiu seu corpo inteiro queimando. Sua pele e carne pareciam se transformar em terra queimada e seu sangue em lava. Seus olhos ardiam com uma dor insuportável e seu corpo era como um vulcão prestes a entrar em erupção, mas sem meios de canalizá-lo para fora. Sob essa supressão contínua, ele se lembrou do sol que havia agarrado firmemente em seu sonho. No momento em que pensou sobre isso, Vincent sentiu sua mão esquentar e a levantou para olhar mais de perto. Havia de fato uma pequena bola de fogo parecida com sua em sua palma. Luz distorcida e chamas jorraram de sua mão, tornando a bola de fogo ainda maior. Vincent relaxou, sentindo que havia encontrado um avanço. Todo o poder surgiu em sua mão e ele ficou cada vez maior. Os evangelistas observaram com espanto a bola de fogo semelhante ao sol surgir do centro das mãos estendidas do herege surgir com um poder aterrorizante. 1 metro, 3 metros, 10 metros. O sol brilhante ultrapassou a altura de um prédio de 3 andares e iluminou todo o céu noturno. Classificação anormal, classificação pandemônio, até classificação destrutiva. Barulho, barulho. Os evangelistas largaram as armas no chão e alguns começaram a se encolher e recuar. Flutuando no ar, Vincent estava completamente cego pela luz branca incandescente. Partes de sua pele estavam rachadas e a luz entrava pelas frestas, emitindo um calor tremendo. Ele olhou para a bola de fogo, sentindo um calor e alívio repentinos. Com uma voz rouca, ele gritou, louvado seja o sol. Como se respondesse ao seu chamado, o sol gigante se contraiu de repente, liberando luz e calor incomensuráveis que envolveram tudo. Arg! O principal evangelista foi o primeiro entre eles a ser banhado pela luz vermelha e foi instantaneamente reduzido a cinzas no meio de um grito. Depois disso, o campo esférico de fogo e calor se expandiu em todas as direções como um tsunami, destruindo e achatando tudo que tocava. É assim que é. Suspeito que a livraria seja um reduto de hereges e que ele descobriu como a essência da lua sagrada funciona e deseja usá-la para abalar a fé na lua. Entendido. Continue prestando atenção nele. Esta livraria não é tão simples quanto parece e precisamos planejar a longo prazo. Lembre-se, cautela é de suma importância. Sim. Vanessa curvou-se respeitosamente. Depois que a imagem no espelho d'água desapareceu, ela recebeu um relatório de um atendente de que o assassinato de Iman havia falhado e que Vincent parecia ter algum tipo de habilidade oculta. No entanto, ela não se preocupou muito com fogo e explosão. Na opinião dela, um padre de classificação anormal ser capaz de matar Iman já era o limite, então não havia muito com o que se preocupar. Vanessa estava sentada em seu assento no confessionário, apoiando a cabeça nas mãos, esperando notícias dos evangelistas. Estrondo. O prédio inteiro começou a tremer e Vanessa se levantou alarmada, sentindo uma onda de força de nível destrutivo. Uma luz vermelha ofuscante brilhou através de todas as janelas da igreja enquanto elas se estilhaçavam uma a uma antes que uma força enorme derrubasse as paredes e pilares, enquanto fogo e luz cobriam seu campo de visão. O que está acontecendo? O rosto de Vanessa escureceu. Ela imediatamente ativou seu poder para acalmar o éter ao redor, mas o poder etérico furioso era desenfreado como um cavalo sem cavaleiro. Além disso, sua extensão era tão vasta que Vanessa só conseguia formar um espaço completamente parado ao redor dela para suportar aquele poder horrível. Ela cerrou os dentes enquanto se segurava, mas houve uma segunda onda repentina de luz. O domínio silencioso montado às pressas foi quebrado por uma corrente de chamas quentes que envolveram Vanessa, fazendo-a perder a consciência. O estrondo que sacudiu a terra só veio depois. Estrondo. Bum! A 7ª igreja paroquial foi arrasada. Noite de Mongols capítulo 147. Placenta prateada. Pensar que é na verdade um deus maligno herege que está realmente no controle da livraria na 23 RD Avenue. Mas somente a lua é verdadeiramente divina neste mundo. Todos os outros são apenas impostores habitando os reinos dos sonhos. Mas de acordo com o relato de Vanessa,
O poder deste deus maligno não pode ser ignorado e deve ser destruído. A cena foi cortada e a imagem de Vanessa se curvando desapareceu da superfície da água. O velho em vestes douradas deslumbrantes olhou para longe da piscina sagrada e se levantou com um olhar solene no rosto. Seu cetro dourado de 3 metros de comprimento tocou o chão, fazendo um baque surdo. Bias Rodney, atual Papa da Igreja do Dom, um dos poucos seres transcendentes de nível supremo em Norzim. O cetro que ele empunhava era um símbolo de seu papado, e os 2 laços dourados adornados perto do topo do cetro representavam a Santa Gêmea da escuridão e da luz. Acima dos 2 laços, ornamentos lunares, representando os 7 apóstolos, estavam dispostos nos laços. Na ponta onde os anéis superiores se tocavam estava a lua cheia. A lua nova, o crescente e a lua gibosa crescente estavam no lado direito do laço externo, enquanto o crescente minguante, a lua gibosa minguante e a lua negra estavam no lado esquerdo do laço interno. Este cetro poderia usar todos os poderes dos apóstolos e santos, ou melhor, esses poderes foram concedidos a eles pelo Papa e poderiam ser retirados a qualquer momento. O Papa idoso caminhou até o centro da igreja, onde o luar brilhava através de um buraco circular no enorme teto abobadado, iluminando o artefato sagrado no topo de uma plataforma de pedra, a placenta de prata. Segundo a lenda, disse que era um resquício de quando a primeira santa deu à luz à lua. Havia 2 outros artefatos sagrados, Ancient Ring e Sleeping Moonshine, que estavam consagrados nesta igreja. Esculturas de todos os papas anteriores ficavam altas em nichos ao redor, inspirando admiração e solenidade. Um deus maligno precisa estabelecer uma fé. Rodney murmurou para si mesmo com um brilho nos olhos. Isso significa que o aparente dono da livraria, chamado Lin Ji, está frequentemente em contato com várias facções com uma agenda secreta de cultivar seguidores, construir força, ganhar tempo para estabelecer uma nova seita e tentará roubar a fundação da igreja por meio da essência da lua sagrada. Ao mesmo tempo, isso significa que o bem maligno ainda não é forte o suficiente, então ele não ousa revelar sua verdadeira identidade e deve permanecer escondido, para não ser descoberto e morto no berço. Infelizmente, ele nunca imaginou que o emblema sagrado de Vincent se tornaria sua ruína. Rodney sorriu e estendeu a mão para acariciar gentilmente a placena de prata consagrada na plataforma de pedra. O efeito já se solidificou no primeiro lote de usuários da essência da lua sagrada e eles se tornarão os mais fervorosos crentes da lua. Nem mesmo a morte os perturbará. Espere só mais um pouco e podemos começar a tentar. Você logo poderá disser do reino dos sonhos sem medo dos olhares feios das pessoas neste mundo. O olhar do Papa era gentil, mas fervoroso, como se a estranha placena prateada fosse sua própria filha. O objeto placentário se mexeu levemente, como se fosse um organismo verdadeiramente vivo. De repente, as sobrancelhas de Rodney franziram enquanto ele se virava apressadamente para o lado e viu uma tênue luz branca à distância através das janelas da igreja pintadas de rosa. Com uma sensação de mau presságio, Rodney apertou os olhos e viu que esse raio de luz vinha do extremo do horizonte. E bem no centro dele havia um ponto de luz especialmente brilhante, brilhando como o sol da manhã. Mas era claramente madrugada. Aquela direção. Essa é a direção da 7ª paróquia. O que aconteceu com Vanessa? Rodney tinha acabado de falar quando ouviu o que parecia ser o som de metal derretendo. Psiu. Rodney virou-se para seu cetro e viu que o ornamento lunar mais baixo, no anel interno esquerdo, que representava a lua negra, tinha começado a derreter sozinho. O metal se transformou em um líquido dourado que caiu, gota a gota. Mas mesmo antes dessas gotas atingirem o chão, elas pareciam evaporar em nada devido à alta temperatura. Num piscar de olhos, o enfeite da lua negra desapareceu. Como? A expressão de Rodney ficou feia. Este ornamento lunar não era mais do que simbólico. Era um verdadeiro cristal de poder. Mesmo que Vanessa morresse, o poder deveria retornar e não desaparecer. Essa situação atual não representava apenas a morte de Vanessa, mas também significava que o poder do outro lado era muito maior e havia aniquilado completamente o poder do apóstolo da lua negra até o âmago. Rodney pressionou a mão no corte do cetro e imediatamente se retraiu devido ao calor. Olhando para sua própria mão trêmula, Rodney percebeu que o calor intenso era apenas superficial. O que estava queimando era o poder divino da lua. Sua santidade, a 7ª paróquia foi atacada.
Uma explosão massiva, suspeita de ter sido causada por Vincent, abalou a igreja. 233 membros do clero, incluindo Vanessa, foram confirmados como mortos. Todas as outras paróquias foram informadas e o status de Vincent foi elevado ao mais alto nível de procurado. Uma bela senhora vestida de freira branca apareceu silenciosamente no canto da capela e fez uma reverência para Rodney. Ela era ninguém menos que Cheryl, uma das duas santas. Rodney respirou fundo, olhando para o ferimento na palma da mão. Isso significa que Vincent escapou, certo? Cheryl abaixou a cabeça ainda mais. Sim. O olhar de Rodney era severo, mas seu sorriso ainda era gentil. Lembro que ele era uma boa criança e tinha ótimas relações com o padre que o batizou. Ah, certo. Eu me lembro daquele velho padre. Ele não mora na Capela da Caridade da 7ª Paróquia. Peça para o Crescente Minguante fazer uma visita para expressar nossas condolências. O sexto apóstolo, Wanning Crescent Book, era o responsável pela Inquisição e possuía a habilidade de julgamento de heresia. Se Vincent não escolhesse procurar o velho padre em seu pânico, então o velho padre seria usado como uma ameaça. E se Vincent o procurasse, então ele seria apenas um alvo fácil. Cheryl assentiu e recuou para as sombras. Uf. Finalmente. Consegui. Vincent cambaleou, ofegante, enquanto batia contra a porta e escorregava, deixando um rastro de sangue. Ele estava atualmente em um estado miserável, com feridas enegrecidas cobrindo todo o seu rosto e corpo. Seus olhos estavam sangrentos e suas vestes esfarrapadas de padre estavam encharcadas de sangue. O poder da escritura do Sol não tinha apenas destruído toda a 7ª paróquia. Também tinha queimado todo o poder divino da lua dentro de seu corpo e o expelido, modificando seu corpo de uma forma que Vincent também não conseguia entender. Mas uma coisa era certa. Antes que ele pudesse descobrir os resultados, ele primeiro teria que suportar a dor intensa de seu corpo inteiro sendo dilacerado. Depois de fugir da 7ª igreja paroquial, ele sabia que a primeira reação da igreja seria bloquear todas as áreas e, então, emitir um mandado de prisão. Ele estava gravemente ferido no momento e não tinha como escapar para a livraria, pois era muito longe. Ele não tinha para onde ir, exceto para outro lugar. Vincent olhou para a placa de madeira acima da porta que dizia Capela da Caridade. Esta era uma pequena igreja da Igreja do Domo localizada em uma favela, com apenas um velho padre e 2 clérigos. Era um lugar pequeno com poucas pessoas. Foi aqui que ele foi batizado quando se juntou à Igreja do Domo. Noite de Mongodes capítulo 148. O velho sacerdote Vincent cresceu na Igreja do Domo. Sua infância foi passada em um orfanato financiado pela igreja e, como muitos de seus colegas, ele se tornou um membro do clero a serviço da igreja. Na juventude, depois de receber o batismo e se tornar padre oficial, Vicente trabalhou na Capela da Caridade, ajudando os pobres e vivendo uma vida simples com o padre mais velho. O nome do velho padre era Terence, um homem comum, mas importante aos olhos de Vicente por sua abnegação em fornecer tratamento médico aos pobres. Embora os padrões de artes divinas de Terence fossem considerados de nível anormal inferior, suas habilidades médicas eram altamente consumadas. A Capela da Caridade era uma estrutura de madeira raramente vista entre capelas, pois eram pobres. Basicamente, era apenas uma cabana de madeira comum, sofrendo de telhados com vazamentos e infestações de traças. O lugar era tão dilapidado quanto parecia e as condições de vida aqui eram às vezes até piores do que as pessoas pobres que vinham tinham. No entanto, Terence não deixou que isso o desencorajasse e frequentemente estimulava os membros do clero sob seu comando dizendo coisas como é nossa responsabilidade ajudar os outros e com a lua cuidando de nós, a gratidão é a melhor forma de recompensa. Embora alguns possam se sentir inspirados no início, com o tempo, a maioria dos membros do clero aqui gradualmente se tornou incapaz de suportar as condições intoleráveis e optou por ser transferida para outra capela. Até Vincent, que estava com o velho padre há mais tempo, também o fez. No entanto, ele tinha a habilidade de sair e abençoar ainda mais fiéis. O velho padre teve um grande impacto na infância de Vincent. Então, quando Vincent desempenhava seus próprios deveres de padre, ele sempre fazia o melhor que podia, diferentemente de outros colegas que evitavam seus deveres. Portanto, Vincent era muito amado pelos fiéis e ganhou uma boa reputação na 7ª paróquia.
Se houvesse algum lugar no mundo onde Vincent se sentiria absolutamente à vontade, seria nesta pequena capela da caridade. Talvez o velho padre Terence não acreditasse em Vincent, mas ele definitivamente o protegeria. Vou me esconder por uma noite e sair imediatamente. Não, só até que eu esteja curado o suficiente para poder me mover livremente. Não devo implicar o padre Terence, mas tenho que contar a ele sobre a essência da lua sagrada para mantê-lo alerta para que ele não seja controlado. Vincent encostou-se na porta, ofegante. Gritos e batidas apressadas foram ouvidos à distância enquanto as pessoas eram acordadas e as luzes das casas eram acesas em sucessão. O coração de Vincent afundou. Como padre, ele sabia que havia ordens emitidas para lidar com o crime de heresia. A paróquia estava selada, e as pessoas estavam sendo informadas da situação. Esses sons vinham de quilômetros de distância, mas era como se as vozes viessem de longe, ao lado de Vincent. Vincent entendeu que seu corpo estava completamente diferente agora quando tocou seu olho que ainda ardia de dor. Embora sua visão estivesse escura, ele conseguia dizer onde as luzes estavam sendo acesas. Ninguém entendia o poder da Igreja do Domo como ele. E agora, ele estava lutando contra um gigante colossal. O som de correntes sendo desamarradas veio de trás da porta. Mesmo que as favelas fossem tão ruins que a igreja não tinha nada que valesse a pena cobiçar, ela ainda tinha que ser trancada corretamente. Ranger a porta se abriu e Terence saiu enquanto vestia apressadamente suas vestes sacerdotais de má qualidade. Ele se assustou ao ver uma figura negra deitada perto da porta. Quem? Vincent. O velho padre reconheceu a criança que ele havia guiado. Então, ele notou o sangue, as feridas e os 2 buracos abertos em seu rosto onde costumavam estar os olhos. Vincent, o que aconteceu com você? Você encontrou uma besta de sonho, um espírito maligno ou um exorcismo falhou? Ou você se deparou com aquele herege que fez com que toda a paróquia fosse colocada em lockdown? O velho padre ajudou Vincent a se levantar apressadamente e o levou para dentro da igreja, deitando-o em um banco longo. O velho padre tinha vasta experiência em tratamento médico e imediatamente pegou um kit de primeiros socorros, que usou para cuidar dos ferimentos de Vincent, combinando o tratamento com algum poder divino. Mas muito rapidamente ele percebeu que algo estava errado. As feridas no corpo de Vincent estavam se curando em um ritmo rápido que podia ser visto a olho nu. O poder divino apenas acelerou esse progresso enquanto osso e carne cresciam, entrelaçando-se e formando um efeito visualmente assustador. No entanto, as feridas carbonizadas e enegrecidas formaram crostas e endureceram como terra ressecada, e uma tênue luz vermelho-dourada brilhava fracamente em todas as rachaduras, acendendo e apagando em um ciclo lento. Era como se cada órgão do seu corpo tivesse ganhado vida e estivesse respirando constantemente. Terence recuou e derrubou a maleta de primeiros socorros. Vincent, meu filho. O que? O que está acontecendo? Definitivamente não era assim que um crente da lua deveria ser. A lua sempre foi escura, tranquila e misteriosa. Definitivamente não teria uma representação tão explosiva. Ele se lembrou dos gritos vindos de fora sobre um aparente herege solto há algum tempo e uma conjectura inacreditável lhe veio à mente. A pequena capela caiu em silêncio. Lá fora, as pessoas já tinham começado a se reunir e algumas batiam nas portas da capela. Terence tinha destrancado a porta mais cedo. Tudo o que ele tinha que fazer era dar a ordem e as pessoas lá fora começariam a entrar. Nesse silêncio, Vincent podia sentir o olhar do velho padre. Talvez fosse medo, ou talvez fosse decepção. Ele abriu a boca, mas sua garganta estava seca e de repente ele ficou com medo de dizer a verdade. O velho padre viveu a vida inteira fazendo bem por causa de sua fé inabalável. Ele acreditava firmemente que a lua traria paz e harmonia às pessoas. Ele estava comprometido em espalhar o evangelho da lua, fazendo com que as pessoas comuns acreditassem e fazendo com que a lua lavasse seus pecados internos para que o mundo fosse um lugar melhor. Se o velho padre acreditasse em Vincent, isso negaria o significado de tudo que ele havia feito antes. Desculpe. Vincent desceu do banco e ajoelhou-se diante do velho padre. Com a cabeça abaixada, ele engasgou. Eu falei com suas expectativas sobre mim e traí a lua. O herege apóstata procurado pela igreja. Sou eu? Terence quase desmaiou. Com um olhar trêmulo, raivoso e desanimado, ele respirou fundo algumas vezes e deu um tapa no ombro de Vincent. Você espera que eu encubra seus crimes,
assim como encobri suas travessuras no passado. Eu acredito na lua. Vincent abaixou ainda mais a cabeça, permitindo que o velho padre o empurrasse com mais força. Lembre-se. Esta é a última vez. Terence agarrou Vincent pelo colarinho com raiva, parecendo que ele tinha envelhecido 10 anos. Olhando para as órbitas vazias de Vincent, Terence o empurrou em direção à sala de orações com frustração. Entre. Esconda-se. Se você for descoberto, eu o entregarei imediatamente. Vincent sabia há muito tempo que o velho padre o ajudaria, mas não conseguia se sentir feliz. Ele se virou e disse: vou embora muito em breve, mas tem uma coisa que preciso lhe contar. Xing. Houve um clarão de luz escura, e a cor de sangue cobriu o campo de visão de Vincent. O olhar de Vincent congelou momentaneamente enquanto o sangue espirrava em seu rosto. Fios de ar quente subiam do ferimento aberto em seu peito. O apóstolo da lua minguante Book flutuava no ar, uma máscara preta cobrindo seu rosto, revelando apenas seus olhos gelados. Com a enorme foice preta em suas mãos, ele parecia um ceifador vindo para reivindicar uma alma enquanto correntes subiam, selando a sala inteira. A cabeça do velho padre rolou para o canto, com lágrimas ainda frescas em seus olhos tristes e turvos. Noite de Mongols capítulo 149. Outra explosão de gás. O Aning Crescente Book era um dos dois únicos ranks destrutivos entre os 7 apóstolos. Ele também era o apóstolo sobrevivente mais velho chefe do Inquisition Office. Cruel e indiferente, Book também era conhecido como o ceifador da vida enviado da morte. No entanto, muito mais pessoas lhe deram o apelido de Reino Morto, porque havia rumores de que dezenas de milhares de pessoas morreram devido à sua foice, incluindo muitos seres transcendentes. Também houve inúmeros apóstatas e hereges que foram brutalmente executados pelo escritório da Inquisição. Se todas essas pessoas pudessem ser ressuscitadas de alguma forma, seus números seriam suficientes para encher um reino, e foi daí que veio o apelido de Book. Além disso, Book usava vestes pretas o ano todo, complementadas com uma máscara esquelética preta e uma foice enorme como arma. Era como se ele fosse a verdadeira morte, colhendo vida após vida, o que aumentava sua imagem misteriosa e de gelar o sangue. Book era um apóstolo fiel e imediatamente deixou o gabinete da Inquisição assim que recebeu as ordens do Papa e foi o mais rápido que pôde para a Capela da Caridade. Havia apenas 2 opções para sua missão. Primeiro, se Vincent não chegasse à capela, Book deveria capturar Terence para usar como refém. Segundo, se Vincent chegasse à capela, Book ficaria à espreita e se livraria daquele apóstata que representava uma grande ameaça à Igreja do Domo. No caso da segunda circunstância, não importava se Terence vivia ou não. Ou melhor, aos olhos de Book, um velho padre não muito diferente de uma pessoa comum era insignificante. A única razão pela qual Terence morreu foi porque ele estava na frente de Vincent quando o ataque foi lançado. Era só isso. Book levantou sua foice, e o poder divino da lua envolveu a lâmina como uma chama negra escura. O ar ondulou ao redor dela, formando um arco luminoso, demonstrando sua fiação. Sem nenhuma reserva, Book preparou o segundo ataque. Ele sabia que o primeiro golpe quase havia cortado Vincent em 2. Dado o nível da habilidade de Vincent de manipular o éter, bem como a força de seu corpo físico, o padre provavelmente já estava à beira da morte. No entanto, Book ainda escolheu agir com prudência e garantir uma eliminação completa do inimigo. Book não era um sujeito precipitado. Ele já tinha lido os relatórios antes de chegar aqui e analisado a força atual do apóstata conhecido como Vincent. Ele usou meios desconhecidos para lançar um ataque devastador que arrasou a 7ª igreja paroquial e matou Vanessa, mas o novo apóstolo da Lua Negra que havia assumido o cargo recentemente era apenas um pandemônio. Além disso, seu domínio silencioso era uma habilidade completamente auxiliar. Sua própria proeza de combate era bem baixa, e ela ser morta não pareceu uma surpresa. E pelo que Book viu agora, Vincent parecia estar em mau estado, o que significava que ele estava sofrendo os efeitos colaterais do uso daquele meio secreto. Mesmo que Vincent possuísse força de nível destrutivo, ele era apenas um novo nível destrutivo que tinha acabado de ser empurrado para cima por aqueles meios secretos. No entanto, Book estava no pico do nível destrutivo, e ele simplesmente não precisava temer isso. Book nunca revelou nenhum desses pensamentos.
Seus olhos por trás da máscara esquelética preta estavam completamente desprovidos de emoção enquanto ele erguia a foice bem alto e a trazia em um movimento descendente. O poder extintor, mortal e escuro da divindade da lua veio jorrando como uma torrente cheia de intenção assassina. Tudo que tocasse seria morto do núcleo e nem mesmo o espaço foi poupado, pois foi desmontado e deformado, formando um buraco negro em espiral no meio da igreja. Ao mesmo tempo em que o julgamento de heresia foi ativado, a sombra de uma lua crescente apareceu atrás de Book. Havia outra razão pela qual o Papa Rodinei havia enviado o apóstolo da lua minguante. E essa era a habilidade de Book governada pelo aspecto da lei e carregava a vontade da lua. Mesmo que o poder do oponente também tivesse um aspecto de uma lei similar, ainda não seria o suficiente. Como o nome sugere, heresia trial pode determinar se o oponente é um crente da lua. Enquanto seu poder estiver abaixo do de Book, essa habilidade pode causar uma morte instantânea. O oponente já era um apóstata e não acreditava mais na lua. Portanto, essa era a habilidade perfeita para lidar com Vincent. É uma honra para você morrer à luz da lua. Book pronunciou a morte de Vincent de seu poleiro. Em um breve momento, a foice de Book estava quase no pescoço de Vincent e, no momento seguinte, ele viu Vincent lentamente estender a mão e agarrar a lâmina da foice. A mão de Vincent estava coberta de sangue e crostas carbonizadas. A força de sua defesa fez com que elas se quebrassem, revelando a carne derretida por baixo que era como lava borbulhante brilhando em vermelho e dourado. Chiar. O tremendo calor dos dedos de Vincent causou um amassado na lâmina da foice, que derreteu tão rápido que as bordas ficaram vermelhas e ondas de calor saíram dela. E o corpo de Vincent se reacendeu mais uma vez enquanto ele avançava em direção a Book. Como? As pupilas de Book encolheram quando o calor vindo da foice e o poder exibido excedeu em muito sua imaginação. No entanto, ele não entrou em pânico e imediatamente torceu a foice em uma tentativa de decapitar Vincent com o trilho curvo de sua arma. Vincent levantou a cabeça e não fez nenhuma tentativa de se esquivar. Sua outra mão se estendeu e pressionou contra o rosto de Book. Kihakik. Uma força imensa esmagou sua máscara instantaneamente. Um olhar de horror tomou conta do rosto pálido de Book enquanto a figura flamejante e fantasmagórica de Vincent refletia em suas pupilas. Foi nesse momento que ele percebeu um fato mortificante: sua habilidade não teve efeito. Surpreso. Você sabe por que seu poder é inútil? Vincent resmungou roucamente, então riu. É porque a luz da lua é meramente o brilho residual do sol. Os olhos de Book se arregalaram em choque quando todo o seu conhecimento foi destruído por essas palavras. Medo e descrença o dominaram, fazendo-o tremer violentamente. Ele sentiu uma força intensa, poderosa e ardente passar da palma de Vincent para seu corpo. E assim como um fósforo aceso jogado em uma poça de querosene, o poder divino da lua dentro dele queimou instantaneamente. O que o matou foi sua crença na lua. Estrondo. Ag. Chamas irromperam violentamente do corpo de Book e, num piscar de olhos, todo o poder divino da lua em seu corpo, bem como o buraco negro formado por esse poder, explodiram. Um ranque destrutivo foi explodido em um instante. Não importa como se olhasse, essa explosão foi muito mais devastadora do que a que havia destruído a sétima igreja. Uma bola esférica de luz se expandiu para fora e o céu noturno ficou iluminado. Toda a capela de madeira foi instantaneamente transformada em cinzas, espalhando-se por toda parte antes de desaparecer na luz branca. No meio de onde costumava ficar a Igreja da Caridade, Vincent estava em silêncio, segurando a cabeça acinzentada do velho padre. Chamas douradas e fluídas saíam de suas 2 órbitas oculares vazias, caindo no chão em gotas. Linji se assustou com o sutil tremor do chão. Ele ainda não tinha dormido tão leve na noite porque estava estudando o livro Dark Ages, Rise e Fall of Affords. Enquanto estava profundamente absorto no livro, Linji sentiu a mesa começar a tremer antes que suas pernas também o fizessem. Ele nunca teve o hábito de tremer as pernas enquanto lia e imediatamente sentiu que algo estava errado. No começo, ele pensou que fosse um terremoto, mas notou um pouco de luz quando olhou pela janela. Linji se assustou e abriu as cortinas para ver melhor. À distância, ele viu um pequeno ponto de luz luminoso, bem como o som fraco de um estrondo. Outra explosão de gás. Noite de Mongols capítulo 150. Sailor Moon. Os cantos da boca de Linji se contraíram.
Olhando pela janela, ele sentiu uma inexplicável sensação de culpa. Certificando-se de que ainda tinha consciência, Lin Jie murmurou para si mesmo: as duas primeiras vezes foram um pouco perto, e talvez porque eu seja amaldiçoado, mas dessa vez é muito longe de mim. Acho que não tem nada a ver comigo, certo? Ele ainda se lembrava da última vez que disse: espero que tudo melhore, e houve uma explosão de gás naquela mesma noite na rua em frente a ele, que transformou tudo ali em ruínas. Acho que nunca fiz comentários tão desfavoráveis ultimamente. Balançando a cabeça, Lin Jie fechou as cortinas e voltou para sua mesa. HMM. Explosões de gás parecem ser bastante frequentes em Norzin. Lin Jie tinha visto tais notícias quase todo mês nos últimos 3 anos e certas usinas de gás explodiam de tempos em tempos. Lin Jie às vezes até se perguntava se eles estavam fabricando explosivos em vez de gás. Embora ele tenha brincado assim, alguns dos tabloides de Norzin foram ainda mais longe. Eles até suspeitaram que essas chamadas usinas de gás eram, na verdade, fábricas secretas de armas da Holy Resource Development. E cada explosão era na verdade eles testando uma nova arma. Um meio de comunicação um pouco mais confiável disse que entrevistou secretamente a alta gerência da Holy Resource Development e obteve a informação de que esse gás era, na verdade, uma nova energia muito instável que havia sido encontrada no distrito da Cidade Baixa e ainda estava em estágio experimental, então acidentes ocorriam com frequência. As opiniões variaram, mas, em resumo, as explosões perenes eram um dos contos populares urbanos de Norzin. De qualquer forma, quando o órgão governante dos distritos centrais foi questionado sobre o motivo por trás disso, só haveria uma resposta: não pergunte. É uma explosão de gás. O olhar de Lin Jie retornou ao livro na mesa e seus dedos voltaram a escovar suavemente as páginas. Ele geralmente ia para a cama a essa hora, mas estava tão absorto no livro hoje que mal percebeu o tempo voando. Se não fosse pela explosão de gás interrompendo-o, Lin Jie poderia ter lido até o amanhecer. É raro eu ficar acordado até tão tarde. Suspirou Lin Jie. Ele então colocou um marcador de páginas, fechou o livro e se preparou para dormir. Verdade seja dita, a ilustração do livro sobre a história do reino de Alfords era muito detalhada e vívida. Havia muitas representações mágicas e de fantasia que eram como o material das lendas, o que fez este livro parecer uma combinação perfeita de mitos e histórias chineses antigos que foi realmente incrível de ler. Entretanto, como algumas das descrições sobre os primeiros feitos de Candela, o último rei de Alfords, eram as mesmas que ele tinha visto em seus sonhos, Lin Jie agora sentia que o conteúdo do livro era em grande parte verdadeiro, só que não poderia mais ser verificado, já que tudo isso aconteceu há muito tempo. Ele tinha lido até a parte sobre a chegada da Idade das Trevas, onde o Sol e a Lua foram engolfados juntos pela escuridão, quando sentiu uma ponta de dúvida. Isso ocorreu porque o Sol e a Lua ainda estavam no céu, como de costume, e não parecia que tinham sido engolidos. No entanto, ele logo percebeu que o Sol e a Lua ali poderiam estar simbolizando certos deuses, e esta parte do livro se referia às suas mortes. O Sol foi extinto com silêncio enquanto a pele da Lua foi roubada por feras. Uma descrição tão estranha e ambígua encerra muitas possibilidades apenas pela minha especulação. Lin Jie sentiu sua cabeça começar a doer enquanto pensava em tudo isso e disse a si mesmo: Silver disse que me contaria a verdade somente depois que eu dominasse a esgrima. Ah, fui enganado. Mas construir meu próprio sonho é uma farsa ainda maior. Resmungou Lin Jie enquanto apagava a luz e se deitava na cama. Ele havia completado a estrutura para o seu primeiro reino de sonho, mas era apenas um espaço infinito cheio de escuridão completa. Não havia nada lá e Lin Jie podia simplesmente andar por aí. Lin Jie colocou todo o éter que ele havia coletado neste reino de sonho. Somente quando ele estava no sonho ele poderia entrar no estado especial onde ele podia ver e sentir o éter. Além disso, o progresso avançou a passo de tartaruga. Era realmente difícil criar objetos que fossem próximos da realidade no reino dos sonhos, até que ele próprio conseguiu acreditar que tal objeto era real. Entretanto, Lin Jie teve um lampejo de inspiração hoje e pensou em uma maneira que poderia reduzir a dificuldade e tornar mais fácil construir um sonho. Lin Jie já estava parado na escuridão quando ele abriu os olhos novamente. Então, ele estendeu a mão, pressionou levemente e sentiu uma superfície plana. Ao olhar para baixo, viu uma velha mesa de madeira de mogno no espaço. Havia uma pilha de livros bagunçados,
alguns planos de aula, um par de óculos, alguns instrumentos pequenos, canetas e um pedaço de pergaminho velho. Lin Ji sorriu e bateu os nós dos dedos na mesa. O som, o toque e a textura eram exatamente como os de verdade. Funcionou. Com isso, ele se recostou corajosamente e foi automaticamente pego por uma cadeira que apareceu do nada. A cadeira que ele havia feito especialmente sob medida era tão confortável quanto de costume. Ele fechou os olhos e recostou-se. Agora, seus pés podiam sentir o toque do piso de madeira. Um teto familiar saudou seus olhos enquanto ele olhava para cima. Lin Ji então olhou ao redor e viu que a escuridão havia se transformado em uma sala de estudos cheia de estantes de livros com um leve cheiro de mofo. Não muito longe da mesa, a luz natural brilhava através da janela. Poeira voava no ar, e as folhas verdes e viçosas de uma árvore do lado de fora balançavam e farfalhavam ao vento. Lin Ji tinha certeza de que veria eras rastejando pela parede se fosse abrir a janela, e veria um longo corredor que levava às escadas se abrisse a porta do outro lado. Essa familiaridade era, claro, sua própria casa, na qual ele viveu por mais de 20 anos antes de transmigrar. Era o lugar mais familiar para ele. Seu primeiro sonho foi realizado com sucesso. Lin Ji sentiu que criar sonhos no futuro não seria muito difícil para ele. Um dilúvio de nostalgia tomou conta de Lin Ji enquanto ele olhava para o pergaminho em sua mesa. De repente, ele teve uma ideia. E se eu pudesse construir pessoas no sonho? Ele balançou a cabeça, descartando o pensamento que durou apenas um segundo. Mãe levantou-se na primeira luz. Ela lavou-se, colocou um avental e começou a cozinhar. Então, ela agiu como um relógio humano e acordou o chefe Lin no horário marcado. Enquanto tomava café da manhã, Mãe continuou dando uma espiada no rosto de Lin Ji entre as mordidas. Então, de repente, ela fez contato visual com a Lin Ji. Mãe parou imediatamente e encarou Lin Ji sem piscar. Suas bochechas ainda estavam inchadas com o arroz em sua boca, mas ela parecia corajosamente confiante. O canto da boca de Lin Ji se contraiu. Colocando seus azis para baixo, ele sorriu pacientemente. Você tem algo a dizer? Ele entendeu que crianças dessa idade às vezes tinham perguntas embaraçosas para fazer aos pais. Às vezes, isso exigia orientação paciente dos pais para que as crianças passassem pela juventude sem problemas. Mu hesitou, então assentiu e disse, Eu quero ser a lua. Sim, assim mesmo. O sorriso de Lin Ji endureceu um pouco. Seu patife bobo, você quer se tornar Sailor Moon também? Noite de Mongols capítulo 151. Mestre da canja de galinha se recusando a ceder. Lin Ji tinha uma experiência bem extensa com o Shunibyoismo de Muen. Anteriormente, quando ele lhe dava o dicionário para aprender o básico, checar sua lição de casa toda vez era como ir a uma convenção de Shunibyo. Embora no fundo achasse isso ridículo, Lin Ji percebeu que essa era uma forma de aprendizado interessante. Como a criança gostava e aprendia as coisas rápido, Lin Ji decidiu que deixaria a natureza seguir seu curso. Isso era uma coisa boa, afinal. Os métodos de ensino de Lin Ji sempre foram de mente aberta. Ele frequentemente atendia a habilidade de cada aluno individualmente e era definitivamente um ótimo professor elogiado por muitos. Embora isso não tivesse muita relação com sua especialidade, também não havia muitos requisitos rígidos. Mas a explosão de Shunibyoismo de Muen tão cedo pela manhã me assustou um pouco. Mais importante, esse tipo de processo de pensamento é realmente muito infantil. É como as crianças responderiam Ultraman e outros tipos de personagens estranhos quando o professor pergunta qual é o seu sonho. Lin Ji pensou que Muen seria mais madura do que seus pares, dado seu temperamento apático. No entanto, ela ainda era uma diabinha infantil no coração. Por um momento, Lin Ji congelou enquanto imaginava o rosto de Muen pendurado na lua e rindo como o sol nos Teletubbies. Então, ele não conseguiu evitar soltar um bufo enquanto tentava segurar o riso. Ao ver a maneira como o professor Lin tentava conter o riso, Muen pensou que tinha sido enganada e suas bochechas ficaram ainda mais inchadas. Ela havia feito um movimento na noite passada com a cooperação de Walpurgis e havia dado os restos do sol enterrados no reino dos sonhos de Walpurgis para Vincent, portador das escrituras do sol, e concedido a ele o poder dos restos do sol. Isso fez com que o conflito se intensificasse várias vezes mais rápido, alarmando o Papa da Igreja do Domo. Felizmente, a igreja ainda não estava vigilante o suficiente para o desconhecido.
Aproveitando a falta de informação e arrogância da igreja do domo, 2 apóstolos foram mortos e uma paróquia inteira arrasada. Este foi o primeiro passo do pacto de Moen com Opus Gis. Embora este tenha sido um comércio quase perfeito para eles, seria preciso mais do que suas forças combinadas para erradicar aqueles falsos deuses. O poder da verdadeira lua já havia sido tomado por eles e o Opus Gis só tinha força suficiente para sustentar seus sonhos, mas ela ainda não era capaz de interferir na realidade. A ingênua pequena mãe sentiu que tinha sido enganada por Opus Gis, uma velha bruxa que viveu por eras, mas não havia espaço para arrependimento agora. Por isso, ela escolheu usar Vincent. O corpo de Vincent possuía o poder divino da lua, que tinha uma fonte comum como o sol e era inteiramente receptível ao poder divino do sol. Além disso, com a escritura do sol como médium, ele era o candidato perfeito. Além disso, como vítima da religião, ele já estava à beira de entrar em conflito com a igreja do domo. É seguro dizer que, se não fosse por Moen ter dado os restos do sol, Vincent teria encontrado um fim ainda mais terrível. Aos olhos da igreja, ele seria um inseto virulento e odioso que simplesmente não morreria, e eles escolheriam usar todos os meios para esmagá-lo repetidamente. Dada a bondade e a fraqueza de Vincent como membro da igreja, aquelas festas infelizes que foram arrastadas não seriam as últimas. Moen e o Opus Gis concordaram que o dono da livraria lhes dera a melhor opção. Mesmo que ele não tivesse dito explicitamente em voz alta, ele havia iluminado o caminho para eles e aguardava apenas a cooperação voluntária deles. Ele sabia de tudo, mas simplesmente não dizia isso. Além disso, o Opus Gis havia vagamente indicado que havia sentido levemente a aura de Silver em seu corpo. Isso significava que sua antiga camarada e colega bruxa primordial devia estar procurando um meio de retornar à realidade e provavelmente tinha algum tipo de relacionamento cooperativo com aquele misterioso dono de livraria. Eles estavam do mesmo lado. No entanto, a aceleração de seu objetivo tinha sido inteiramente iniciativa de Moen e o Opus Gis. Quem sabia se o que eles tinham feito poderia talvez impactar negativamente o plano de Lin Ji. Moen passou a noite toda deliberando e se sentiu desconfortável ao pensar que agir por conta própria poderia ter atrapalhado o plano mestre do chefe. E foi por isso que ela falou apreensivamente para saber a opinião de Lin Ji. Mas agora parecia que o chefe não se importava muito com as ações dela em mudar o destino dos outros e esperava que eles retornassem antes de orientá-los na direção do próximo movimento. Era como se ele estivesse apenas dedilhando casualmente as cordas do destino de alguém e esperando com interesse por uma reverberação especial ou única. E agora o chefe parecia estar gostando do que ouvia. Moen sentiu uma sensação de frustração inexplicável. Tudo o que ela tinha feito parecia muito para ela, mas ela era como uma criança brincando de casinha aos olhos do chefe Lin. Ela silenciosamente engoliu a comida em sua boca e perguntou: "Por que você está rindo? O que há de errado em querer se tornar a lua?" Lin Ji notou um leve tom de queixa no tom de Moen. Ela agora está sendo difícil de lidar. Ai. Nada, não é uma má ideia. Estou dentro. Lin Ji limpou a garganta e diminuiu o sorriso, tentando o máximo parecer mais sério. Infelizmente, o leve brilho em seus olhos o fez parecer gentil. Ele sentiu como se realmente tivesse adotado uma criancinha adorável. Ela não é apenas uma fofura comum. Será que a maioria das crianças comuns gostaria de ser a lua? Moen grunhiu um reconhecimento. Essas palavras ainda soavam superficiais para ela. Mas já que ele colocou dessa forma, isso significava que o chefe Lin aprovava as ações deles. O desconforto de Moen diminuiu consideravelmente. Lin Ji refletiu por um momento e sentiu que esta era uma boa oportunidade para transmitir alguns valores a esta criança. Assim, ele largou os azis e falou com uma voz bajuladora: "Mas querer se tornar a lua não é uma tarefa fácil. Precisamos primeiro formular um plano abrangente. Que tal você me contar como surgiu essa ideia? Ou melhor, por que você deseja se tornar a lua?" Moen ficou um pouco surpresa. Então, depois de pensar meticulosamente, ela respondeu com hesitação: "Por quê? É lindo." Sua experiência inicial entrando no reino dos sonhos de Opus Gis apresentou as sensações de choque e pulsação pela primeira vez. A única coisa que passava pela sua mente naquele momento era que o sonho cheio de estrelas era tão incrivelmente lindo que a fez desejar possuí-lo. Assim, ela inexplicavelmente concordou em ajudar o Opus Gis. Os lábios de Lin Ji se contraíram. Essa razão EDM era impecável.
Simplesmente irrefutável. Ah! As crianças são realmente tão diretas que conseguem ver através das aparências e perceber o inato. No entanto, o mestre da canja de galinha se recusou a ceder. Você sabe como surge a beleza da lua. Lin Jie convenientemente introduziu um pouco de ciência. Na verdade, a lua em si não brilha. O lindo luar é, na verdade, o reflexo da luz do sol. No entanto, a luz do sol é sempre tão insuportável e não pode ser vista diretamente. Embora quente, não pode atingir as profundezas do coração de uma pessoa. Por outro lado, a lua transforma essa luz e só então ela brilha com uma radiância tão bela. Respeito, humildade, gentileza e tolerância. Essas são as características da lua. Essas são todas coisas das quais você não pode prescindir se deseja se tornar a lua. Além disso, a lua também é uma ponte que conecta as pessoas. No silêncio da noite, aqueles que pensam em sua cidade natal sempre veem a lua quando olham para cima. É por isso que a lua sempre carrega emoções e crenças puras e primitivas nos corações das pessoas e apoia os espíritos cansados de muitos. Lin Jie esfregou a cabeça de Muin e deu sua conclusão sincera. A lua não é um objeto sem coração, mas algo em que as pessoas confiam seus sentimentos. Somente entendendo isso você seria capaz de se tornar um. Noite de Mongols capítulo 152, MHM. Sim, isso mesmo. Lin Jie teve uma ideia simples. Já que Muin queria se tornar a lua, então ele iria jogar junto. Era assim que ele geralmente conquistava seus clientes também. Jogar junto com os caprichos e necessidades do cliente era essencial. Como diz o ditado, conselhos honestos podem ser desagradáveis ao ouvido. Algumas perguntas, quando respondidas honestamente, podem ser rudemente desagradáveis e causar uma reação negativa. Isso seria muito desvantajoso ao lidar com clientes. E quem gostava de ouvir palavras tão duras mesmo que fossem verdade? Mesmo que quisesse mudar a mentalidade dos outros, Lin Jie preferia convencer os outros usando sua própria lógica antes de usar suas próprias palavras para guiá-los suavemente. Claro, também dependia da situação. Se a outra pessoa fosse tola, então Lin Jie não se importaria em dar-lhe um golpe duro para corrigir sua maneira de pensar. Afinal, o objetivo do estudo era permitir que alguém falasse calmamente com os tolos, enquanto o exercício era garantir que os tolos falassem consigo mesmo calmamente. Essa também foi a razão pela qual Lin Jie nunca se esqueceu de se exercitar diariamente após a transmigração. Mas, em todo caso, era o mesmo raciocínio por trás da educação de crianças dessa idade. Embora a coerção e a intimidação também pudessem ser eficazes, muitas vezes teriam um impacto negativo imperceptível na criança, o que poderia ser prejudicial ao caráter ou às visões da criança. O Sr. Lin achava que a inocência e o interesse infantis eram qualidades muito boas que valiam a pena manter, mas era preciso acabar com esse chunibyoísmo que estava indo na direção errada. Pois chunibyoísmo com a mentalidade errada pode ser perigoso. Portanto, ele precisava incutir bons valores desde o início e orientá-la em uma direção positiva. A lua em si foi, na verdade, um bom ponto de entrada, então por que não deixar Muin continuar desempenhando o papel e encontrar os valores corretos e construir seu personagem dessa maneira? Lin Jie sentia que era simplesmente o mensageiro da justiça. Muin assentiu pensativamente, embora não entendesse completamente, mas ela conseguiu pegar 3 pontos. Primeiro, havia a conexão que a lua e o sol tinham, bem como a razão da existência da lua. A parte mais importante sobre esse ponto era a transformação, que era o cerne do poder da lua. Ao tomar forças externas para si, e transformá-las em seu próprio poder enorme. Na verdade, não se limitava apenas ao sol, mas a toda a galáxia. Só que a influência do sol era maior. MHMM, o chefe sabe de tudo, é claro. Ele explicou a relação entre a lua e o sol tão completamente e é exatamente como o Apurgis diz. O segundo ponto eram as qualidades que a lua deveria ter, e quanto ao terceiro, era mais como um dogma. Como a lua era eterna e duradoura, ela estava destinada a se tornar algo divino para as pessoas e certamente teria crentes e seguidores. Assim como a igreja da cúpula. Muin vagamente sentiu que o chefe estava zombando da igreja do domo. Pensando em suas ações decisivas e implacáveis da noite passada, não parecia que eles eram uma religião que acreditava na lua pacífica e gentil, mas mais como um culto maligno. Eles só queriam controlar as mentes de seus fiéis, sem qualquer consideração pelo que é chamado de respeito,
humildade, gentileza e tolerância. Não há espaço para qualquer opinião contrária na Igreja do Domo. Ninguém sabia quantas outras vítimas internas, assim como Vincent, estavam sendo controladas pela Igreja do Domo, por meio de seu vício na essência da lua sagrada. O terceiro ponto, é claro, era o domínio da fé e do poder. Eles precisam reconstruir uma religião pura para restabelecer e amarrar os fiéis e ganhar o poder da fé. Atualmente, 2 apóstolos caíram devido ao ataque repentino de Vincent, domínio silencioso, e julgamento de heresia, foram recuperados. O nome original deste último era na verdade, Fonte da Morte, um poder governado pelas leis da fonte que poderia destruir todas as coisas e era um domínio verdadeiramente divino. Mas quando a Igreja do Domo tomou posse dele, alguns mal-entendidos ocorreram e ele se tornou um poder destrutivo puro que obliterava qualquer coisa de origem diferente, referindo-se apenas ao poder divino da lua. O alcance desse conceito foi infinitamente reduzido, e seu nível de poder caiu consideravelmente. Não é de se admirar que o Alpurgis desprezasse tanto o falso Deus e até o chamasse de besta. Além de possuir grande poder, ele era realmente muito estúpido, como uma besta primitiva e ignorante que simplesmente não sabia como usar esses poderes. Percebendo a expressão de Muen, Lin Ji sentiu que ela era uma aluna promissora e digna de ser ensinada. Ele retirou a mão e deu um tapinha em seu ombro, dizendo: não é fácil querer ser a lua, mas uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Nada no mundo é impossível, desde que você coloque seu coração nisso. Se você estiver disposto a trabalhar duro e fazer mais boas ações, você se tornará a lua no coração de todos um dia. Com um sorriso ambíguo no rosto, Lin Jie mudou as palavras discretamente e substituiu a lua física pela lua no coração de todos. Com isso, a criança boba não pensaria em voar para o céu. Certo? Mas, novamente, ser um astronauta ainda é uma aspiração bastante decente. MHMM. Mui viu o sorriso de Lin Jie e acenou com a cabeça obedientemente. Eu acredito que você definitivamente pode fazer isso. Quanto aos detalhes, bem, você pode começar me ajudando a resolver o problema de Vincent. Se a Igreja do Domo está realmente usando o vício para controlar seu clero, então esses caras são realmente ruins até os ossos e têm que ser removidos, disse Lin Jie com um sorriso satisfeito. Ele estava bastante preocupado com a situação de Vincent e havia enviado alguém para perguntar sobre ele alguns dias atrás, mas ainda não havia obtido resposta. Acontece que esse foi um bom contra-exemplo. Claro, ele não deixaria a criança fazer nada perigoso e apenas a faria ajudar na pesquisa ou procurar alguns recursos. Veja, Muen, essa suposta lua é falsa e está destinada a ser destruída. Lin Jie então se lembrou de Cylon Mons Agi novamente e comentou: a lua que vi na minha cidade natal também era uma garota jovem e bonita e com o slogan, em nome da lua, eu vou punir você. Significa executar justiça para os seus e, portanto, a lua também é um símbolo de justiça. Então, sua conclusão foi, garotas bonitas são justiça. Lin Jie olhou para Muen, mas não disse a última frase em voz alta para manter sua autoridade parental. Muen percebeu que o olhar do chefe Lin estava um pouco estranho, mas ela estava mais absorta em suas palavras no momento. Ela entendeu que era isso que o chefe queria desde o começo. Ela estabeleceria uma nova igreja e derrubaria a Igreja do Domo, mas não necessariamente forçaria as massas a respeitá-la e adorá-la. Ela também nunca teve tais pensamentos, pois seu maior desejo pareceu se tornar realidade no momento em que ela escapou do laboratório. Para se tornar um ser livre e real, ela agora tinha uma nova maneira de pensar. Com apenas um ano de vida, Muen queria ser lembrada por mais pessoas. Ela queria deixar que este mundo se lembrasse de sua existência. Sim, eu farei. Os olhos de Muen gradualmente revelaram um olhar inabalável. Ajude Vincent, e faça justiça. MHM, sim, é isso mesmo, disse Lin Jie alegremente. Muen retornou ao seu sonho, usando a desculpa de tirar uma soneca à tarde. Ela viu Alpurgi sentada de lado na lua crescente ilusória, seu vestido preto esvoaçante, expondo suas pernas lisas e claras, assim como seus pés descalços, finos e belos, que criavam ondulações circulares na água. Com a cabeça ligeiramente inclinada, ela apoiou o queixo na mão e parecia estar imersa em pensamentos. Muen se aproximou um pouco mais. Ela não sabia se estava vendo coisas,
Mas as bochechas de Walpurgis estavam um pouco vermelhas enquanto ela parecia estar murmurando. Sailor Moon ou algo assim. Noite de Mongols capítulo 153. A cadeira feliz da bruxa-mãe esperou um pouco antes de gritar. Walpurgis. Walpurgis estremeceu por um momento e parou, seus pés balançando na superfície da água, e os levantou. Ela então se sentou ereta e limpou sua garganta. Qual é o problema, Muen? Se Muen não tivesse visto com seus próprios olhos, ela nunca teria imaginado que a mulher, que estava deitada na lua crescente ilusória com o queixo apoiado nas mãos, era a mesma misteriosa e elegante bruxa primordial de antes. Observar o rubor no rosto de Walpurgis desaparecer em tempo real foi como o espanto de assistir uma apresentação de transformação facial da ópera de Sichuan, e agora Muen havia adquirido uma compreensão ainda mais profunda de como eram os seres sencientes. Mas era tão estranho. Muen percebeu que Walpurgis estava feliz porque o chefe disse: "A lua é uma menina jovem e bonita", mas Muen sabia vagamente que Walpurgis era, na verdade, de um nível superior à lua e ao sol, de acordo com as regras que governavam este reino. Acontece que ela desempenhou pessoalmente o papel da lua por um período de tempo porque ficou entediada em algum momento durante aqueles muitos anos. Portanto, com alguma variação, ela poderia ser considerada a lua. Walpurgis era realmente linda. Sua beleza ultrapassava os limites dos humanos e era praticamente perfeita e capaz de deixar qualquer um completamente pasmo. Mas o que ela tem a ver com as palavras jovem garota? A menina criada artificialmente permaneceu perplexa apesar de muito pensar. Bruxas primordiais foram as primeiras da vida inteligente nascidas no início do caos primordial de Azir. Elas possuíam grande poder e controlavam tudo no mundo. No entanto, em termos de idade, ela seria quase tão velha quanto esta terra. Ninguém sabia como era o corpo real de uma bruxa primordial. A aparência atual de Walpurgis era apenas para se integrar à sociedade humana. Ela se tornou uma mulher para enfatizar a habilidade especial de criar todas as coisas. Pelos padrões humanos, ela tinha a mesma idade de seus ancestrais de muitas gerações atrás. Sob o olhar de Muen, que estava confuso e perdido em pensamentos, a expressão de Walpurgis gradualmente endureceu. Embora ela não soubesse o que se passava na mente da criança, ela podia sentir que algo estava errado e seria melhor não saber. Ela continuou sorrindo e decidiu fingir que nada havia acontecido. Muen. É sobre Vincent, certo? Também ouvi falar. Walpurgis desceu da lua crescente elegantemente e perguntou de forma serena: "Viu? Eu disse que ele esperava, por isso estava esperando você fazer alguma coisa. Ele definitivamente concordará com o que faremos a seguir. Na verdade, foi ele quem nos ajudou com o assunto de Vincent. Esse é o propósito dele. Quando Vincent chegar, poderemos cooperar com ele para iniciar a segunda etapa do plano." Muen assentiu. Por uma questão de justiça, a igreja do dono tem que ser completamente derrubada. Walpurgis estendeu a mão e acariciou o rosto de Muen. Já que você não quer estabelecer uma nova fé e não quer ser adorado por outros, Vincent será a pessoa mais adequada. Apenas deixe a religião do Sol tomar o lugar da igreja do domo. É preciso haver uma nova fé? Perguntou Muen. Walpurgis não esperava tal pergunta de Muen. Surpresa, ela perguntou: "O que você acha?" Walpurgis devolveu a pergunta jovem para ajudá-la a pensar de forma independente. Afinal, Walpurgis já havia dado seu reino de sonho a Muen e deixaria que Muen herdasse seu poder, como se ela fosse sua discípula. Muen inclinou a cabeça, pensando nas mortes cruéis do velho sacerdote e também dos apóstolos devido à sua firme crença na fé. Ambos os casos tinham as mesmas crenças e eram cegos, mas a diferença entre eles era como o céu e a terra. Muen estava preocupada que a nova fé acabasse na mesma situação que a igreja do domo, e então formou sua própria opinião. Seria melhor se as igrejas não existissem. Muen ainda não conseguia pensar em uma resposta. Era tudo muito complicado. Não é que o divino precise de crentes. Em vez disso, são as pessoas que precisam de fé. Com um sorriso, Walpurgis continuou: "A fé insignificante de um humano não importa para o sol nem para a lua. No entanto, os humanos precisam de sustento e proteção espiritual, e esta é a razão da existência das igrejas. Pelo menos, os fiéis da igreja do Dom estão acostumados a esse tipo de vida. Se você simplesmente destruí-la sem estabelecer uma nova, esses fiéis vão ruir da noite para o dia."
Você tem que fazê-los entender que eles não foram enganados pela fé, mas sim por pessoas más. Moen estava confuso e seu rosto inexpressivo demonstrava isso. O Opurgis caiu na gargalhada. Ela empurrou Moen para sentar na lua crescente ilusória e disse: aquela besta acabou de encontrar um lindo vestido para si, mas os humanos o usaram para fazer as coisas ruins que eles queriam. Palavras proclamando fé. Não, os ensinamentos da nova igreja. Deixe seu chefe Lin inventá-los. Ele parece ser muito bom nisso. Tudo o que você tem que fazer é fazer o que você deve fazer. É só isso. Moen se firmou na lua crescente que balançava suavemente e perguntou: você não é a bruxa primordial? Por que você se importa com o que os humanos pensam? Ela tocou a lua ilusória e sentiu que era como uma velha cadeira de balanço. O Alpurgis não tinha ideia sobre a crítica não dita dentro do coração da garota artificial, e os cantos de seus lábios se contraíram. Eu fiz um acordo com a humanidade antes, para proteger essas criaturas fracas durante a escuridão. É uma promessa que não posso quebrar. Ah, a propósito, a igreja do domo deveria estar em pânico agora. Eles deveriam estar fugindo de medo se entendessem o que estão enfrentando. No entanto, aqueles que têm fé absoluta em suas crenças carecem de sabedoria e serão apenas incompetentes e raivosos. Eles iriam querer eliminar essa grande ameaça por medo, e logo provavelmente perseguiriam Vincent até a livraria. Na realidade, a igreja do domo não estava apenas em pânico, eles estavam morrendo de medo. Foi apenas uma noite. Não, apenas meia-noite. A igreja principal de uma paróquia inteira foi arrasada, e 2 apóstolos se transformaram em fogos de artifício. Um deles era o chefe do escritório da Inquisição e um dos 2 apóstolos mais fortes da igreja. Mesmo que quisessem impedir que a notícia se espalhasse, era impossível porque a extensão dela era muito grande. Somente pessoas comuns poderiam ser enganadas por uma razão estúpida como uma explosão de gás. Todos os seres de organizações transcendentes já tinham conhecimento disso. Pessoas desavisadas pensariam que a lua havia liberado sua ira e punição divina sobre elas. Aqueles que presumiram saber o que aconteceu consideraram que foi um fiasco causado por um apóstata que obteve poder com o aspecto das leis. Quanto aos que sabiam, isso era de fato ira e punição divina, mas foi o sol que impôs, convenientemente usando a lua na passagem. A igreja do domo emitiu imediatamente a ordem de busca máxima. Toda a comunidade transcendente de Norzin estava em alvoroço de uma só vez. Embora as várias forças principais pudessem escolher esperar para ver, seres transcendentes independentes já tinham começado a se mover. Afinal, ainda haveria um grande pagamento se eles estivessem apenas fornecendo pistas. Na mesma manhã comum, enquanto as pessoas comuns ainda discutiam a repentina explosão de gás na noite anterior, ondas ondulavam no mundo dos seres transcendentes. No entanto, Vincent, que era o foco de todo Norzin, simplesmente ficou no centro da explosão por uma noite inteira. No segundo dia, ele escondeu sua aura e começou a fugir. Essas chamas tiveram o efeito de afetar o poder divino da lua. Os membros da igreja do domo não ousaram se aproximar, e ninguém imaginaria que Vincent permaneceria no centro da explosão por uma noite inteira. E assim, Vincent conseguiu evitar o momento mais perigoso, escondendo-se na escuridão. De volta ao presente, Vincent olhou para cima e seu olhar caiu sobre a vitrine da livraria. Ele respirou fundo, abriu a porta e entrou. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.